Ponto de Vista. Oferecimento SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Olá pessoal, hoje é dia 7 de maio de 2020. Então, o tema do nosso comentário de hoje é o seguinte, é a Terceira Guerra Mundial. Bom, vocês muitos assustaram com esse nome, né? Vamos recordar um pouquinho, né? A Primeira Guerra Mundial aconteceu lá por volta lá de 1914, né? E atingiu o mundo todo, né? Naquela época guerreava-se com canhões, com cavalos e tudo mais, né? Armas, era corpo a corpo mesmo, não tinha nada de eletrônica, coisa, né? Não tinha informática, não tinha computação, não tinha nada, né? Aí, tá bom, aí aconteceu essa Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi lá de 1939 até 1945. Aí já teve uma evolução tecnológica, né? Já utilizou bastante das comunicações, já utilizou dos aviões fortemente, mísseis, torpedos, né? E bombas, né? E teve a bomba atômica. Duas bombas atômicas, né? Foram soltas lá em Nagasaki e Hiroshima, lá no Japão, né? E aí assolou o mundo todo, né? A Segunda Guerra Mundial foi catastrófica, né, para o mundo. E toda guerra, por que vocês acham que acontece a guerra, hein? À toa, porque querem divertir, querem fazer um treinamento lá, querem brincar? Não, né? Em algum momento eu falei aqui para vocês, em alguma época, eu falei que a gente conhece as pessoas inteiramente, né? Quando a gente lida com as pessoas com dinheiro ou com poder, ou com as duas coisas simultaneamente, aí você consegue conhecer na íntegra, ou quase que na íntegra, né, o ser humano, como é que funciona a cabeça do ser humano. Então, as guerras não acontecem de graça, né? Elas acontecem por luta para o poder ou pelo dinheiro, ou as duas coisas simultaneamente, né? Então é uma luta entre países, entre um bloco de países, para ter a hegemonia política, a hegemonia total, né, sobre o mundo, e para ganhar dinheiro também, né? Então as guerras existem por causa disso, por causa da briga enorme que tem, né, da ganância, né, enorme que tem, das pessoas terem cada vez mais dinheiro e também mais poder. Então, isso é a história do ser humano, nunca foi diferente disso, né? Desde a época de Cristo, desde a época de antes de Cristo, desde que o mundo é mundo, a guerra foi com esses interesses, né? E nunca resolveram o problema da guerra. Já era para ter resolvido, né? Já era para não ter guerra mais no mundo, né? E nunca resolveram e nunca vão resolver, porque isso é do ser humano, está impregnado no ser humano, a luta pelo poder e a luta pelo dinheiro. Fazer o quê, né? Aí é o seguinte, hoje, por isso que eu comecei falando, que hoje é dia 7, hoje é dia 7 de maio de 2020, e de repente eu tive essa luz, e em comentário o seguinte, eu não vi isso em nenhum lugar, mas de repente nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial com essa pandemia. Para vocês questionarem, né? Começa a coletar mais informações, principalmente lá no YouTube, né? Principalmente lá no YouTube. Só que a tão esperada Terceira Guerra Mundial, todo mundo pensava que fosse ficar lá nos centros de controle, as pessoas emitindo mísseis, o pessoal lá emitindo mísseis, foguete, satélite controlando isso, aquilo, bombas explodindo, aviões teleguiados e tudo mais. Foi uma decepção, né? Talvez tenha sido uma decepção
para esses internautas que ficam lá o tempo todo fazendo joguinho de guerra, joguinho disso, daquilo. Não é bem assim, talvez, que a coisa esteja acontecendo, né? Talvez nós estejamos já dentro da Terceira Guerra Mundial e essa guerra é mais assim virtual, né? Porque o momento exige isso, o momento que nós vivemos, o momento tecnológico que nós vivemos, transformou tudo em virtual. E, de repente, essa pandemia pode ser a Terceira Guerra Mundial, que está mascarada aí de pandemia, né? Está mascarada de pandemia. Talvez seja isso, porque não está apenas matando gente e provocando pânico geral. Tem muito dinheiro na jogada, né? Tem muito poder na jogada, tem muita disputa, que a gente não tem acesso a essas informações, né? Mas tem apenas alguns indícios, né? Então vocês têm que observar, conforme sempre eu venho falando, vão lá pro YouTube, talvez lá abra um pouco mais a cabeça sua, para que você não apenas degluta aquela informação direcionada que vem das grandes mídias, que também estão participando dessa guerra. Tanto é que agora já estão declarando, né, que estamos em guerra. É verdade, nós estamos em guerra desde o começo. Eu acho, é o meu ponto de vista, que essa é a Terceira Guerra Mundial. Se você pensa diferente, tudo bem. Se você não concorda com isso, também tudo bem. Mas eu sugiro a você que vá lá no YouTube. Assista os vários filmes de várias pessoas, de todos os lugares, né? Todo mundo hoje posta no YouTube. Todo mundo hoje, é aquilo que eu falei, tendo um celular na mão, tem uma emissora de TV na mão, né? E no mundo tem mais celular do que gente, mais smartphone do que gente. Então você já pensou quanta informação tem ali? Tem muita informação. Tem muita informação. Verídicas, não verídicas, corretas, não corretas, boas, não boas, tendenciosas, não tendenciosas, blá, blá, blá. Tem tudo, entendeu? Tem de todos os ângulos a informação. Isso aqui realmente é uma caneca? Aí vai ter alguém que vai falar, não, esse aqui é um copo. Vai falar alguém, não, esse aqui é uma cuba. Vai ter alguém que vai falar, não, isso não é caneca, isso é um compartimento. Entendeu? É isso. E vamos falar, o que tem aqui dentro é água, viu, pessoal? Tá? É água, até eu vou tomar um pouquinho. Vai ter gente que vai falar que o que tem aqui dentro não é água, é outra coisa, entendeu? É isso. Vocês não querem a democratização da informação? A democratização da informação é exatamente isso que estamos vivendo. É a liberdade de informação e a democratização. Vão lá no YouTube para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Mas que fique registrado que eu não vi em nenhum lugar que alguém chamou que isso que estamos vivendo de Terceira Guerra Mundial. Eu também não estou chamando, eu estou apenas pondo um ponto de questionamento. Será que não é a Terceira Guerra Mundial que estamos vivendo com essa pandemia? Você tira as suas conclusões. Ok? Eu já tirei as minhas. De tudo que eu falo aqui, eu já tenho as minhas conclusões. Só que eu não vou falar para vocês as minhas conclusões, exatamente para não influenciar vocês. Porque, afinal de contas, eu sou responsável por um órgão de comunicação chamado TV Itajubá. Então, para não ser tendencioso, para não ser iguais às grandes mídias que estão por aí, tendenciosas, impondo a você uma ideologia, impondo a você uma forma de pensar. Então não é assim que eu quero fazer, não. Não é assim que eu quero fazer comunicação, não. Eu quero fazer comunicação aberta, livre. A liberdade é a maior coisa que o ser humano pode ter. Isso é divino. Isso é de Deus. Deus nos deu o livre arbítrio. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Ponto de vista. Oferecimento.
SMX Racing Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão.